sejam bem-vindos ao canal, mais uma leitura da palavra, que a palavra de Deus te conforte, te traga paz na sua alma, no seu coração. Deus te abençoe nesse dia e você consiga ficar comigo até o final deste vídeo. Vamos agora a Gênesis 40. E aconteceu depois dessas coisas que o mordomo do rei do Egito e seu padeiro haviam ofendido o seu senhor e rei do Egito, o faraó, e ele estava irado contra os dois dos seus oficiais, contra o chefe dos mordomos e contra o chefe dos padeiros. E aconteceu que ele colocou-os em custódia na casa do capitão da guarda, na prisão, o lugar em que José estava preso. E o capitão da guarda encarregou José deles, e ele os serviu, e eles estiveram um período na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho em uma noite, cada homem de acordo com a sua interpretação do seu sonho, o mordomo e o padeiro do Egito, que estavam presos na prisão. E José veio a eles de manhã, olhou para eles e eis que estavam tristes, e perguntou aos oficiais de Faraó o que estavam com ele na prisão da casa do seu senhor, dizendo: por que aparentais tão tristes hoje? E lhes disseram: sonhamos um sonho e não há quem interprete. E José lhes disse: não pertence a interpretação a Deus? Diga-me, rogo-vos. E o chefe dos mordomos contou seu sonho e disse: no meu sonho, eis que uma videira estava diante de mim, e a videira estavam 3 ramos, e era como se estivesse brotando uma flor, e saía. Os seus cachos produziram uvas maduras, e o copo de Faraó estava na minha mão. E eu apanhei as uvas e espremi dentro do copo de Faraó, e dei o copo na mão de Faraó. E José lhes disse: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias, mas em 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te estabelecerá no teu lugar, e tu servirás o copo a Faraó nas mãos dele, conforme a maneira antiga como tu eras seu mordomo. Mas lembra-te de mim quando estiver bem contigo, e mostra bondade, rogo-te, para que... Peraí, depois, Clá. Depois. Para comigo e faz menção de mim a Faraó e tira-me desta casa, pois na verdade eu fui roubado da terra dos hebreus, aqui também não fiz nada, e eles me puseram na masmorra. Quando o chefe dos pedreiros viu que a interpretação era boa, disse a José: eu também estava no meu sonho, e eis que tinham 3 cestos brancos sobre minha cabeça, e no cesto mais alto havia todo tipo de pão para Faraó, e as aves os comiam destes cestos sobre a minha cabeça. E José respondeu e disse: esta é a sua interpretação, os 3 cestos são os 3 dias, mas em 3 dias Faraó levantará a tua cabeça de sobre ti e te pendurará em uma árvore, e as aves comerão a tua carne sobre ti. E aconteceu que no 3º dia, no aniversário de Faraó, ele fez uma festa para todos os servos e levantou a cabeça do chefe dos mordomos e do chefe dos padeiros. E ele restabeleceu o chefe dos mordomos ao seu oficial mordomo e novamente, e ele serviu copo na mão de Faraó, mas ele enforcou o chefe dos padeiros, como José havia lhes interpretado. Mas o chefe dos mordomos não se lembrou de José, porém o esqueceu. Agora o Salmo 31, e vamos concluir a leitura do mês de janeiro. Salmo 31, ao músico-chefe, Salmo de Davi. Diz assim: em ti, ó Senhor, eu ponho a minha confiança. Não me deixes nunca ser envergonhado. Livra-me na tua justiça. Inclina teu ouvido para mim. Livra-me rapidamente. Sê tu minha rocha forte, uma casa de defesa para me salvar, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Portanto, por causa do teu nome,
lidera-me e guia-me. Puxa-me da rede que estenderam secretamente para mim, pois tu és a minha força. Na tua mão eu entrego o meu espírito. Tu me redimiste, ó Senhor Deus da minha verdade. Eu odeio aqueles que desprezam as vaidades mentirosas. Não. Eu odeio aqueles que prezam as vaidades mentirosas. Mas eu confio no Senhor. Ficarei feliz e regozijarei na tua misericórdia, porque tu consideraste minha dificuldade. Tu conheceste minha alma nas adversidades e não me entregaste na mão do inimigo. Puseste meus pés em um quarto grande. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque eu estou em dificuldade. Meu olho é consumido pela dor, sim, minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida é gasta com dor e os meus anos com o suspirar. Minha força falha por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Fui uma vergonha entre todos os meus inimigos, mas especialmente entre os meus vizinhos, e um temor para os meus conhecidos. Aqueles que me viram na rua fugiram de mim. Sou esquecido, como um homem morto, fora da mente. Eu sou como um vaso quebrado, porque eu ouvi a calúnia de muitos, e o medo em todo lado. Enquanto eles juntos tomavam conselhos contra mim e tentaram tomar a minha vida. Mas eu confiei em ti, ó Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Meus tempos estão na tua mão. Livra-me da mão dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faz tua face brilhar sobre o teu servo. Salva-me por causa das tuas misericórdias. Não me deixe ser envergonhado, ó Senhor, porque eu chamei por ti. Que os perversos sejam envergonhados e que eles fiquem em silêncio no túmulo. Que os lábios mentirosos sejam silenciados. Aqueles que falam coisas graves, orgulhosamente e desdenhosamente contra os justos. Oh, qual grande é a tua bondade, que tu guardaste para aqueles que te temem, que tu forjaste para aqueles que confiam em ti diante dos filhos dos homens, e os esconderá no segredo da tua presença, do orgulho do homem. Tu os manterás secretamente no pavilhão de contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, que ele me mostrou a sua maravilhosa bondade em uma cidade forte, porque disse em minha pressa, eu sou cortado fora de diante dos teus olhos. Contudo, ouviste a voz das minhas súplicas, quando clamei a ti. Ó, amem ao Senhor todos vós, seus santos, porque o Senhor preserva o fiel e abundantemente retribui ao orgulhoso. Sede de boa coragem e ele fortalecerá vossos corações, todos vós que esperam no Senhor. Amém. Lucas 22. Trinta e nove ao 71. Lucas 22, 39 ao 71. E ele saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos também o seguiram. E ele, chegando ao lugar, disse-lhes, orai para que não entres em tentação. E retirou-se deles cerca de um tiro de pedra, e ajoelhando-se orava, dizendo, Pai, se tu quiseres, remove de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu fortalecendo-o, e, estando em agonia, ele orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caía por terra. E ele
Levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e os encontrou dormindo. E ele disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entres em tentação. E estando ele ainda a falar, eis que uma multidão e aquele que se chamava Judas, um dos 12, ia diante dela e aproximou-se de Jesus para o beijar. Mas Jesus disse-lhe: Judas, com um beijo tu traz o filho do homem? Quando os que estavam ao redor viram o que ia acontecer, eles disseram-lhe: Senhor, feriremos com a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha direita. E Jesus respondendo disse: Permite ainda isto? E tocando sua orelha o curou. E disse Jesus aos principais sacerdotes e aos capitães do templo e aos anciãos que tinham vindo contra ele: Viestes contra um ladrão com espadas e bastões? Eu tenho estado diariamente convosco no templo. Não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, tomando, levaram-no e trouxeram para a casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. Mas uma certa serva, vendo-o assentado ao lado do fogo, olhou seriamente e disse: Este homem também estava com Jesus. E ele negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. E um pouco depois, vendo um outro homem, disse: Tu és também deles. E Pedro disse: Eu não sou. E passada quase uma hora, um outro, com confiança, afirmava, dizendo: Com certeza este indivíduo também estava com ele, pois ele é um galileu. E Pedro disse: Homem, eu não sei o que tu dizes. E imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, saindo, chorou amargamente. E os homens que guardavam Jesus zombavam dele e feriram-no. E vendando-se os olhos, o batiam na sua face, perguntando-lhe, dizendo: Profetiza, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que amanheceu, ajuntaram-se os anciãos do povo, os principais sacerdotes e os escribas, e os conduziram ao seu concílio, dizendo: Se tu és o Cristo, dize-nos. E ele lhes disse: Se eu vos disser, não crereis. E se também vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. De hoje em diante o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Então todos disseram: És tu então o Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que sou. E eles disseram: Por que ainda temos necessidade de outro testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Aqui eles estão procurando condenar Jesus. Bom, está chegando a hora da crucificação, essa hora meu coração vai ficando apertado. Amanhã nós concluímos o capítulo 22 e eu te espero aqui. Um beijinho, deixa sua inscrição, seu like, encontro você amanhã.